Paz do Senhor, irmã Raimunda, a paz do Senhor, irmã Luciana, a paz do Senhor também ao Francisco Chaves, que se encontra aqui conosco na sonoplastia do programa. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós aqui presentes e dos nossos ouvintes aí, que estão também conectados conosco, né? Que o Senhor possa abençoar cada um grandemente no decorrer deste dia, bem como no decorrer da semana. Bem, meus irmãos, já foi me posta a palavra aqui para estar meditando um pouco na palavra do Senhor, juntamente com cada um dos que nos ouvem, cada um dos que nos acompanham pela Rádio Feiticeiro FM, que o Senhor possa dar da sua graça a cada um e pedimos ao Senhor mais uma vez que trabalhe nos corações, trabalhe nas vidas, para que possam ser campos férteis para ouvir a palavra do Senhor. Desde o início do programa já temos ouvido, temos sido edificados desde as 7 horas da manhã, palavra abençoada por parte do irmão Raimundo, que está conosco aqui, irmã Luciana, já tem ministrado palavras vindas do coração de Deus para nossas vidas, bem como as palavras pregadas através do louvor, através das ministrações destes hinos abençoados que tem tocado nesta manhã. Convido a todos para abrir nossas Bíblias no livro, na primeira epístola de Paulo aos Timóteos, enquanto os nossos ouvintes pegam suas Bíblias, se possível, para acompanhar conosco, a gente vai agradecendo a audiência espalhada não só pelo nosso Tamboril, mas ali pelo Piauí, meus familiares em São Paulo também, os familiares acompanhando, ouvindo as ondas sonoras da Rádio Feiticeiro FM, levando a palavra do Senhor nesta manhã, no programa A Verdade que Liberta. Mando um abraço a cada um dos nossos ouvintes, a cada um dos nossos irmãos, que assim se conectam conosco através destas ondas sonoras. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, estaremos lendo os versículos de 1 ao 6. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículos de 1 ao 6, que diz: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Meus irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, nós temos nesta manhã esta leitura de um texto poderoso da Palavra do Senhor, que se encontra, mais uma vez, repito, para quem não acompanhou, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 ao 6. Um texto que fala diretamente aos nossos corações. Cabe a nossa reflexão, cabe a nossa concentração nesse texto para ouvir o Senhor falar conosco. Primeiro, um texto pequeno que trata de alguns assuntos diversos. Primeiro, nos traz um conselho a nós que somos servos do Senhor a estar orando por todos os homens.
Olha que interessante a nossa responsabilidade. O versículo 1, vou repetir mais uma vez, diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. É um dever nosso estar levantando ao Senhor orações por todos os homens. É algo que o Senhor requer de nós, estar levantando petições ao Senhor, pedindo ao Senhor que salve, que liberte, que possa conduzir ao céu todos os homens. Embora mais na frente nós tratemos mais especificamente desse assunto. No versículo 2, ele especifica nós estarmos direcionando orações pelas autoridades constituídas. É um dever de nós também salvos, estarmos orando por eles. Diz assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência. Eminência quer dizer estar em uma cadeira de responsabilidade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Oremos pelos nossos governantes, oremos pelo nosso legislativo, pelo nosso executivo, pelo nosso judiciário, para que Deus venha trabalhar nos corações deles e que possam produzir leis, que possam executar o trabalho, para que nós possamos, em meio ao trabalho executado por estes homens, ter uma vida quieta e sossegada em sociedade. Através das nossas orações, o Senhor pode fazer isso com eles. Nós temos essa responsabilidade. É muito interessante nós meditarmos um pouco a respeito da responsabilidade da igreja quanto a isso também. Muitas das vezes a gente responsabiliza terceiros. Mas deveria estar assim, deveria ser melhor. E esquecemos que nós somos responsáveis por estar orando pelas autoridades. Então, as autoridades, elas são responsáveis por cuidar de todos os homens. Se formos olhar em uma esfera ampla, as autoridades constituídas em todo o mundo são responsáveis por todos os homens, logicamente. É questão de dedução, né? O versículo 3 nos diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Se nós desejamos agradar a Deus com nossas vidas, então temos esta responsabilidade a assumir, né? E agora nós vamos entrar mais para o assunto que nos toca ainda mais, o assunto que fala mais profundamente aos nossos corações, que encontra-se no mesmo texto, que é o versículo 4, que eu queria chamar a sua atenção para que fosse o versículo-chave da nossa leitura nesta manhã, que diz: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O nosso Deus, Ele tem esse desejo. É a palavra de Deus que está nos afirmando. Ele quer que todos os homens se salvem. Em outra feita no Antigo Testamento, ele diz que todas as almas são dele. Embora a que pecar, essa morrerá, né? Mas a vontade de Deus é que todas as almas fiquem com ele. Nós viemos dele e nós desejamos voltar para ele. Um pouco mais cedo, irmão Raimundo Nonato, em uma meditação aqui, falou a respeito disso. Nós viemos do Senhor, né? Só relembrando aqui, quando Deus foi criar os peixes, falou com o mar. Quando foi criar as árvores, falou com a terra. Mas quando foi criar o homem e o ser humano, ele falou consigo mesmo.
Então nós somos a essência de Deus, nós viemos da essência de Deus. Assim como a árvore recebe o seu mantimento da terra, assim como o peixe só sobrevive se for dentro da água, nós precisamos estar conectados em Deus para sobreviver. Então, nós precisamos manter essa ligação com o nosso Criador, com a nossa fonte de vida. Nós temos três componentes no nosso ser, que é interessante nós sempre estarmos lembrando. Nós somos corpo, alma e espírito. Esses três vieram de Deus, porque até mesmo o corpo, que é do pó, foi Deus que criou o pó, né? Então, até o corpo que veio da terra, foi Deus que criou a terra também. Então, esses três componentes precisam do Senhor. Esses três componentes precisam estar ligados no Senhor. Então, que venhamos a meditar nesta manhã sobre a vontade de Deus. Deus não tem prazer em estar condenando alguém. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque Ele sabe que ali, a partir dali, está se seguindo a juízo. Não tem mais o que fazer. Porém, Ele tem prazer na morte do justo, porque a partir daquele momento, o justo está sendo guardado. Está sendo concluído ali uma trajetória e garantido que ele não mais errará. Então já está se seguindo para o tribunal de Cristo. Que quer? Ligando aqui os versículos 3 e 4 para a gente entender que é o Senhor que está falando, né? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O nosso Deus tem esta vontade. Medite um pouco a respeito disso. A vontade de Deus é que você dê ouvidos à voz dele. Ouça o que ele tem para você, para que você possa, de maneira ímpar, de maneira inexplicável, receber a salvação na sua vida. Ele tem esse desejo. Versículos 5 e 6 nos diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós evangélicos costumamos ler muito, citar muito esse versículo, né, irmão Raimundo? É verdade. A respeito da salvação, a respeito da mediação entre Deus e os homens, e Jesus Cristo, homem. E ele vem num contexto muito interessante. Ele vem num contexto que fala que Deus, o nosso Senhor e Salvador, quer que todos os homens sejam salvos. E ele já nos dá o método. Ele quer que todos os homens sejam salvos e ele já nos mostra o caminho. O caminho é Jesus. Só existe um caminho. É o Senhor Jesus, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. O único que entregou a si mesmo em preço de redenção por todos foi o nosso Jesus. Nós temos na história da igreja, na história dos profetas, na história dos patriarcas, muitos homens e mulheres de Deus que trabalharam em prol do Senhor. Mas nenhum deles se deu em preço de redenção por nós. Apenas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. E quer que todas as almas venham ao conhecimento da verdade. Vamos meditar, entender esta verdade. O entender essa verdade não é suficiente, pois nós precisamos também confessar a Ele como nosso Salvador. A Bíblia nos diz
que nós precisamos com a boca confessar, para que com o nosso coração nós creiamos. Aquele que com o coração crê e com a boca confessar, esse sim recebe a salvação. Então, nós precisamos, além de entender que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, precisamos entender que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E precisamos entender que para termos essa salvação, precisamos confessar este mediador como suficiente nas nossas vidas. Este mediador, ele é suficiente em toda e qualquer esfera. Ele é suficiente para perdoar pecados. Ele é suficiente para libertar das mãos do diabo. Ele é suficiente para tirar de práticas desagradáveis. Ele é suficiente para tirar-nos das tradições criadas pelos homens. Ele é suficiente para nos tirar de práticas indevidas, demoníacas, magias. Ele tem poder. Ele mesmo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele tem poder suficiente. Ele é Deus. Desta feita, o apóstolo Paulo falou a respeito da humanidade de Jesus, porque ele, como homem, é um perfeito mediador da Trindade. O que teve a sua participação como humano foi Jesus, né? Então ele é 100% homem, entendeu como viver, como fazer, e como homem ele precisava morrer pelos homens, assim ele o fez. Mas ele também é Deus. Hoje ele está assentado à direita de Deus, como diz a Bíblia. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. As chaves do inferno e da morte estão nas suas mãos. Ele é quem tem o poder de determinar tudo. Glórias a Deus. Aleluia. E para a gente não entender de forma errada que todos os homens vão ser salvos só porque a gente está dizendo aqui que o nosso Senhor e Salvador deseja que todos os homens se salvem, nós precisamos lembrar que infelizmente existem os que tomam um caminho que não é devido aos homens tomar. Convido a todos a abrir em 2 a Tessalonicenses, capítulo 1, apenas 2 versículos, 7 e 8. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, capítulo 1, versículos 7 e 8, que diz: e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9 ainda diz: os quais por castigo padecerão eterna perdição. É um destino muito triste ante a face do Senhor e a glória do seu poder. É um destino muito triste. Essa não é a vontade de Deus. A justiça de Deus que vai fazer isso. Mas a vontade de Deus é que nós venhamos ao conhecimento da verdade e sejamos salvos por Jesus. Mas lembremos que existe esse outro caminho. Já foi falado aqui nesta manhã que é o caminho mais fácil de se seguir. É o caminho largo. E aquele que trilha esse caminho sem nenhum critério, de qualquer forma, com qualquer carga, com qualquer coisa, se não se arrepender a tempo, termina padecendo esta grande perdição, como diz a palavra de Deus.
que nós venhamos a nos apegar no primeiro texto lido de 1 Timóteo, capítulo 2. Que nós possamos mesmo entender, aceitar, reconhecer a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e seguir a Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a nossa melhor escolha. Nós precisamos ser gratos, ter gratidão ao nosso Deus pelo que Ele fez conosco. O preço pago por Jesus jamais nós podemos calcular, nós não conseguimos entender o preço pago por Jesus. Mas nós, pela sua graça, embora não consigamos pagar, retribuir, pela sua graça, Ele ainda nos aceita, falhos como somos. Ele ainda aceita a nossa forma de retribuir em amor, em gratidão, em aceitação à sua palavra, em aceitação ao seu sacrifício. Então convido você nesta manhã a meditar nesta palavra, meditar neste texto lido e reconhecer que Jesus é suficiente na sua vida. Acredito que nós ainda vamos ouvir alguns louvores após a pregação. Não deixe de continuar concentrado no que o Senhor tem para você nesta noite através dessas ondas da Rádio Feiticeira FM. Que o Senhor possa continuar abençoando. Neste momento, a você que se sentiu tocado, que porventura se sentiu tocado e deseja reconhecer esse único e suficiente mediador entre Deus e os homens como suficiente salvador da sua vida, eu lhe convido a fechar os seus olhos, se aproximar do local que você está ouvindo esta rádio, ou no seu celular, ou no seu rádio, ou no seu aparelho de computador, assim como você esteja acompanhando. Feche os seus olhos, se possível, se ajoelhe diante de Deus, diante deste Salvador amoroso, que quer que você seja salvo, que quer que eu seja salvo, pois a vontade dele é essa. Aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador, e estarei orando por você nesta manhã. Se você assim já o fez, lhe convido a orar juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, meu Pai, pela tua palavra ministrada nesta manhã, não apenas por mim, meu Pai, mas também pelos teus servos, irmão Raimundo, irmã Luciana, pelos louvores entoados através das ondas sonoras desta rádio, que se tornam bênção, meu Pai, nesta manhã na vida de muitas pessoas. Ó, meu Pai, te peço por estas vidas, meu Pai, que venham porventura te reconhecer como suficiente Salvador das suas vidas. Abençoa eles, guarda eles, perdoe os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, meu Pai. Apaga toda transgressão, lança no mar do esquecimento, assim como o Senhor prometeu pela sua palavra. Ó Senhor amado, te pedimos, venha abençoar, guardar, proteger, sustentar e manter ele assim, ele ou ela assim, até o dia da tua vida gloriosa, ou individual, ou para buscar a sua igreja. Em nome de Jesus te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Glória a Deus.